Louvado seja Deus, porque nós estamos juntos nessa caminhada. Oportunidade de chegarmos à terceira aula deste curso de batalha espiritual, que está sendo gravado aqui nesta caverna. Mas antes de entrar propriamente dito no tema da terceira aula, nós gostaríamos de frisar que na primeira oportunidade, ou seja, na primeira aula, nós falamos sobre o corpo carnal, o corpo material, o corpo somático e todas as características dos sentidos naturais, para que se entenda que o que nós propomos não está ligado propriamente dito ao misticismo, mas nós buscamos um equilíbrio real e verdadeiro no homem como um ser essencial, alma, corpo e espírito. Na segunda aula nós falamos propriamente deste corpo espiritual e de suas características, e chegamos neste ponto, na terceira aula, onde nós propomos falar sobre o poder latente da alma. Existem algumas características que são muito bem abordadas pelo Espiritismo, pela parapsicologia, e que muitas vezes, para aqueles que se propõem conhecer a respeito deste tema de batalha espiritual e libertação, ficamos meio que confusos diante das informações contidas sobre o poder da alma. Porque quando nós entramos no campo do ocultismo, nós encontramos vidência, clarividência, a levitação, encontramos muitas informações contidas dentro do campo do ocultismo. E normalmente nós encontramos ministradores que dizem que todas essas capacidades ou todos esses efeitos manifestados, na verdade, são manifestações de demônios que levam o indivíduo a desenvolver esta propriedade. Mas o que na verdade é latente na alma do homem? O que na verdade, nessa terceira aula de batalha espiritual, é propriedade, é dom, é talento, é característica da alma do homem? O que nós podemos entender é que Satanás, ele pode potencializar, ele pode levar, através dos conhecimentos do satanismo e do ocultismo, o indivíduo a potencializar esses atributos. E é isso que acontece quando o indivíduo dá os seus primeiros passos, por exemplo, dentro da doutrina kardecista. Quando ele se destaca como sendo um médium ostensivo, ele começa a dar os primeiros passos, ter contato com as primeiras literaturas, passar pelos primeiros passes de fluidificação, passes magnéticos. Ele começa a ter o primeiro contato com essa dimensão espiritual, onde a mente desse indivíduo ela é aberta para ter esta interação numa dimensão espiritual paralela subsequente. E quando o indivíduo insere-se dentro do campo científico, na parapsicologia, ele é chamado de sensitivo. Existem inúmeras maneiras de levar esse indivíduo, através da hipnose, a despertar a sua mente, a abrir para outras dimensões, a ter contato com outras dimensões, sejam elas naturais ou sejam elas sobrenaturais. E quando nós olhamos esses efeitos, essas características da alma, nós começamos a fazer algumas perguntas. E uma delas é o homem, o indivíduo que serve a Deus, um cristão que está firme dentro da doutrina cristã. Até que ponto essas características são naturais? Até que ponto ele tem este poder latente na sua alma, lógico, conduzido pelo Espírito Santo a uma finalidade correta, mas como sendo propriamente dito uma característica, um atributo do indivíduo. Se nós entendemos que quando para Satanás ele busca pessoas para transformá-los em escravos, para transformar em ferramentas, em portas para o desenvolvimento do seu trabalho, e quando esse indivíduo se encontra no meio cristão, nós fazemos uma pergunta, e essa pergunta ela é muito interessante porque ela nos leva a pensar qual a diferença entre um médium e um profeta de Deus. Qual a diferença no Velho Testamento dos videntes, dos profetas que eram tomados pelo Espírito e ali faziam coisas sobre-humanas, como Elias, como Sansão, homens que quando eram tomados pelo Espírito Santo tinham força sobre-humana, capacidade sobre-humana, inteligência sobre-humana, como é o caso de Daniel. E aí nós
trazemos para a nossa realidade porque hoje nós temos visto muito mais efeitos, tido como efeitos espirituais ou paranormais, naqueles que estão ligados ao satanismo, ao ocultismo e ao espiritualismo, do que aqueles que propriamente servem a Deus. Se um indivíduo endemoniado tem força de 10 homens, qual a força de um homem dirigido pelo Espírito Santo ou tomado pelo poder de Deus? Nós começamos a trazer alguns questionamentos, mesmo que dentro de um campo teórico, para uma realidade vivida dentro da igreja. E quando nós partimos para o campo de batalha espiritual propriamente dito, e frisamos novamente, está nesta introdução do primeiro nível de batalha espiritual na terceira aula, falando sobre o poder latente da alma, é justamente para que nós não venhamos incorrer nesse radicalismo de atribuir a Satanás características que são propriamente do homem. E nos nossos questionamentos, interagir através do conhecimento da cura da alma, do aperfeiçoamento do nosso ministério, para não perder a oportunidade de sermos úteis a Deus através daquilo que propõe o Espírito Santo. Até agora, como eu disse, nós estudamos os sentidos naturais do corpo natural e falamos da necessidade de despertar os sentidos espirituais do corpo espiritual. Mas nesse entremeio nós temos o equilibrador, que seria o psiquismo, a psique humana, ou seja, a alma, que é construída mediante as experiências que o indivíduo vai tendo ao longo da sua existência. Ele recebe do pai e da mãe heranças, recebe princípios da formação deste caráter, e a partir daí ele começa a sua caminhada, onde, através dos contatos com do campo natural e do campo sentimental, o indivíduo vai se construindo como um ser psíquico, como uma alma. E ele traz consigo, dentro das heranças, dentro daquilo que ele tem arraigado na sua tradição espiritual, vamos dizer assim, bênçãos ou maldições. Normalmente nós temos visto muito mais maldições atribuídas ao homem, ao indivíduo, do que propriamente bênçãos. Porque nós vemos uma tradição maligna de Roma, da idolatria, da feitiçaria africana, desse espiritismo que encontrou no Brasil um celeiro farto de homens e mulheres que entregam as suas mentes com facilidade às fábulas, como diz o apóstolo Paulo. E nós ficamos no inteirinho de tudo isso, a observar que para desempenhar um papel dentro de um ministério de batalha espiritual, nós precisamos responder alguns questionamentos. E um desses que ficou em pauta, sobre a real diferença entre os atributos de um médium que trabalha numa mesa de um centro espírita kardecista e um chamado profeta da atualidade, que pode sim ser um instrumento de Deus para trazer a verdade contida dentro de um propósito de Deus específico, sem considerar que a verdade absoluta de Deus está contida na sua palavra, através de profetas, de discípulos, de apóstolos, de instrumentos que Deus levantou ao longo da história da igreja para fazer chegar até nós a sua verdade e a sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Mas eu poderia, já de imediato, dar uma nuance de uma resposta que entre um médium e um profeta, falando dentro da condição fisiológica, não existe nenhuma diferença. O que existe, na verdade, é que uma dessas portas foi corrompida por Satanás. Nós poderíamos dizer que o médium, como sendo ele uma porta, como tendo ele portas à sua alma, ele foi corrompido por Satanás, ou seja, essa porta foi aberta.